Tem que passar aqui, ó, no meu óculos. Você é magro, você passa. Gente, Rainer tá aqui, amigo do coração. Ele vai se apresentar depois, tá? Não vou dar spoiler. Mas eu queria que você estendesse suas mãos para cá. Nós temos muitos amigos da igreja do Rainer aí. Muito obrigada. E eu queria que você... Eu vou chamar alguém para orar. Vem cá. Eu tenho que te usar, meu filho. Você está aqui. Paciência. PL prega amanhã para você conhecer já a cara dele. E aí, eu queria que você orasse pela vida do Rainer, liberando ele para prosperar nessa noite e que a palavra fale ao seu coração. Amém, Jesus. Nós entregamos a vida do nosso irmão agora. Jesus, eu oro agora, Pai, para que ele seja mais uma vez um canal livre, Jesus, da Tua voz. Eu oro, Jesus, por uma revelação nova da Tua palavra vindo sobre nós, Jesus. Eu oro para que o Senhor marque a nossa história hoje com a Sua palavra, para que o Senhor marque, mude nosso DNA, Jesus. Eu oro por uma revelação tão profunda que nós nunca mais seremos os mesmos, Jesus. Eu oro por uma voz, Jesus, uma voz que hoje, Jesus, vai, desvendar, Pai, segredos dos céus para nós. Eu oro para que toda barreira mental na vida dos meus irmãos, tudo aquilo que veio para travar, seja totalmente livre e liberta agora, para ouvir a Sua voz através desse servo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Ai, obrigado. É porque a gente não sabe como que termina o culto, né, gente? Então... Importante. A gente gosta disso. Ai, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Muito feliz de estar aqui. É sempre um privilégio estar com os nossos amigos. Vou deixar aqui no cantinho. Eu espero não derrubar nada dessa vez. Tiraram até as células aqui, tadinhas. Espero não derrubar nada. Para quem não me conhece, eu sou o Rainer. Congrego na igreja Filhos do Pai, ali em Planície da Serra. Pastor André Salgado e pastora Raquel Salgado. Tinha uma galera da Ignição que queria estar aí, mas infelizmente não conseguiu. Alguns empecilhos. Mas eu deixo aqui um abraço da galera. A gente ama muito vocês. Vocês, assim, a gente costuma falar lá entre a gente que vocês são um presente que Deus nos deu, assim. Essa amizade foi um presente que Deus nos deu e quando a gente está junto, sempre sai algo de muito bom do Espírito Santo. Então, prazer, sou eu. Toda vez que eu vou ministrar em outro lugar, eu gosto de falar algo que eu aprendi com meu pastor, que eu sempre vi ele fazendo em outros lugares. Se eu falar algo aqui diferente do seu pastor ou da liderança dessa casa, fique com aquilo que o seu pastor e a liderança da sua casa falam. Amém? Não vou pregar heresia, não. Mas às vezes tem uma vírgula ou outra que é diferente. Pode ser que não. Mas se tiver, fique com aquilo que o seu pastor e a sua liderança falam com você. Amém? Porque são eles que oram por você, são eles que cuidam de você, são eles que te pastoreiam. Eu estou aqui apenas para servir e para cooperar com vocês. Beleza? Ai, glória a Deus. Abram suas Bíblias comigo lá em Êxodo 19. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha com espírito de revelação e sabedoria, Deus. Abra as nossas mentes e o nosso coração, Senhor. Que eu não venha te atrapalhar nesta noite, Pai. Em um nome de Jesus. Que o Senhor flua, Pai. Em um nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Êxodo 19. Vou fazer uma leitura rápida e me atentar em alguns pontos para a gente ganhar tempo. Tá bom? Então, a partir do primeiro versículo mesmo. Aqui é a passagem que Deus promete descer o monte. E ali ele passaria as leis para Moisés, certo? Tudo bem, então. Então, diz assim: no terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito,
No primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou. Então aqui nós vamos falar sobre uma pessoa que foi escolhida por Deus. Amém? E essa pessoa foi Moisés. Tranquilo? Então o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Olha que maravilha. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar. Olha que lindo a promessa de Deus para o povo. Vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Então, o que é que Deus está dizendo aqui para Israel? Eu estou escolhendo vocês. E vocês vão ser para mim, diferente de todos os povos, uma propriedade peculiar, única. Olha que maravilha. Amém. Continuamos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo, expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés, e aqui começa, a ficar muito bom, já estava bom, aqui começa a ficar muito bom. Então o Senhor disse a Moisés: eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo, consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. E eu tento não relacionar esse terceiro dia a nada, mas às vezes minha cabeça não deixa. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto, mão nenhuma tocará nele, se o fizer será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Então repita comigo: trombeta. Ok. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo, e lavaram suas roupas. E Moisés disse: estejam prontos ao terceiro dia, até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve, repita comigo, trovões. E repita, relâmpagos. Muito bem. E uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta. Repete, trombeta. De maneira que todo o povo estava no arraial, tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. Puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. E aí repete comigo, fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor Deus desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. Agora, vamos para o 20:18. 20:18. E todo o povo presenciou. Aí façam assim comigo agora, assim, ó. Trovões. Faz assim agora. Relâmpagos. Som de trombeta. E o monte fumegava. Trombeta. Relâmpagos. Trovões e fogo. Certo? Tudo bem. Lembrem-se disso.
E disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, Deus veio para provar vocês, e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Esse é um texto que fala muito comigo. Eu tenho muito apreço por esse texto. No versículo anterior, ele fala: vocês serão um povo, uma nação de sacerdotes. E nós sabemos, ou a maioria de nós sabemos, que os sacerdotes são aqueles que ministram ao Senhor. Os sacerdotes são aqueles que entram dentro da presença de Deus. Mas neste momento, apenas Moisés pôde ir a um lugar onde Deus estava. E o restante do povo precisou ver de longe. Certo? Então, Deus, ele escolheu Moisés aqui e chamou Moisés. E qual que era o propósito de Deus descer em fogo, então, sobre o Monte Sinai? Ali Deus começa a passar a lei para Moisés. E não apenas isso, Deus começa a explicar para Moisés como que ele deveria construir o tabernáculo. E lá na frente, nós vamos ver que Deus fala bem assim: vocês vão construir um tabernáculo. E esse tabernáculo, ele vai existir para que eu possa habitar no meio de vocês. Então Deus estava dando para Moisés um meio de ele mesmo habitar no meio do povo. Esse era o desejo de Deus. Amém? Muito bem, mas por que disso? Não precisa abrir, mas por que Deus precisou fazer isso? Porque nós sabemos que o Senhor, em sua soberana vontade, lá no princípio, ele decide fazer toda a terra, e aí ele vai lá e ele forma o homem. E o propósito de Deus ao formar o homem era para que o homem tivesse relacionamento com ele e ele com o homem. Então o que eu acho interessante é que quando ele vai criar as árvores, ele fala assim: terra, produza. Quando ele vai criar os peixes, ele fala: água, produza. Mas quando ele vai criar o homem, ele fala dele mesmo. Ele fala: façamos então o homem, a nossa imagem. Então o homem e mulher ali, eles são formados à imagem de Deus, tendo em si a essência de Deus, que é a própria vida. João vai falar que é a própria vida. E nós sabemos que o homem pecou. E quando o homem pecou, o homem ele foi separado dessa intimidade. Ele foi separado dessa comunhão. Então, a partir de agora, o homem não poderia mais habitar com Deus por causa do pecado. Mas Deus criou o homem para que o homem estivesse nele. E aí, a partir do momento em que tem lá o Éden e a terra, a partir do momento em que o homem peca, então, essas duas realidades, elas se separam. E o homem passa a ser impossibilitado de acessar a presença de Deus como ele deveria. E aí isso criou um estrago dentro do homem. O pecado do homem criou um estrago dentro dele. Depois desse acontecimento, o homem nunca mais foi completo. Porque se ele foi criado à essência de Deus, para estar com Deus, a partir do momento em que ele está separado de Deus, ele morre, ele perde sua essência. Não sei se vocês têm o costume, e eu acredito que tenho, essa igreja, ela me inspira muito nessa área, do evangelismo. Não sei se você já chegou na rua e perguntou para a pessoa bem assim: você tem um vazio dentro de você? 99% das vezes a pessoa vai responder que sim, se ela não for um cristão convertido. Nossa, você já esteve lá na balada, na festa, e do nada bateu uma bad, bateu um vazio. Nossa, isso acontece muito comigo. Você sabe qual que é o propósito da sua existência? Não tem como responder isso não. Várias vezes nós nos deparamos com esse tipo de resposta. Não, tem como responder sim.
Ah, e qual que é a solução para esse vazio então? Não sei não qual que é a solução para esse vazio. Mal sabem eles, e glória a Deus, Deus está levantando uma igreja evangelística para anunciar, mal sabem eles que esse vazio só pode ser preenchido com o próprio Deus. E que esse vazio existe porque o homem foi separado de Deus. Então, qual que é o plano de Deus aqui para Moisés? Você vai construir um tabernáculo, uma casa para eu morar, e eu vou morar no meio de vocês. Amém? Quem aí está comigo? Amém. Só que tinha um porém. Deus ele visita o monte, mas apenas Moisés conseguiu ir no lugar mais íntimo onde Deus estava. Tranquilo? Então eu queria mostrar algo para vocês. Enquanto eu bebo minha água, abram lá em Apocalipse 4. O que aconteceu aqui em Êxodo 19? Eu acredito muito que o Éden, se não é o próprio lugar da habitação de Deus, é essa extensão da habitação de Deus. Amém? Então, lá no Éden, o homem tinha comunhão com o próprio Deus, porque Deus estava lá, certo? E nós bem sabemos que, se nós pararmos para pensar hoje, qual que é a habitação de Deus hoje? E aí todo mundo vai pensar no céu, todo mundo vai pensar no trono, lá onde Deus está assentado, o Filho à sua direita e toda aquela cena maravilhosa. Ai, que eu amo. Então lá, Deus está lá. O que aconteceu ali em Êxodo 19? Esse lugar que Apocalipse narra, e em vários lugares da Bíblia narram também, mas Apocalipse narra com muita ênfase, ele desceu até o Monte Sinai. Então, esse lugar onde Deus está assentado, esse trono onde Deus está assentado, toda essa glória, ela desceu e ficou em cima do monte. Amém? Como que nós podemos entender isso? Vamos ler rapidamente Apocalipse 4, a partir do 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi, faça assim comigo. A primeira voz que eu ouvi era como de uma... Beleza, segura seu dedinho aí. Ao falar comigo, suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente me achei no Espírito. E eis que havia um trono armado no céu. Alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado no trono era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono haviam 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco, com coroas de ouro na cabeça. Do trono, faça assim comigo, saíam vozes e diante do trono estavam acesas as 7 tochas de... Parece com alguma coisa que a gente leu? Amém? E que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. Então o que acontece? O próprio Deus, ele desce até o Monte Sinai e fala bem assim: Moisés, você vai olhar para isso daqui, e você vai construir um tabernáculo na terra. E esse tabernáculo vai representar a minha habitação, para que eu habite no meio de vocês. Não dá tempo da gente ler tudo. Eu poderia ficar aqui 3 horas lendo a Bíblia, mas não dá tempo. Mas se a gente for lá em Hebreus 8, a partir do versículo 1, a Bíblia vai dizer que Moisés, ele viu o modelo do tabernáculo, ele viu diretamente do céu. Em Hebreus, insistentemente vai falar que Moisés viu o verdadeiro tabernáculo, a verdadeira habitação de Deus, e aí ele criou uma sombra desse tabernáculo na terra. Amém? Por que uma sombra?
Porque Deus, ele vai se revelando progressivamente ao homem. Porque se uma vez que o pecado separou, Deus mesmo precisa resolver o problema que o homem não consegue resolver e que o homem mesmo criou. E aí Deus começa então a estabelecer o tabernáculo lá. Então Moisés, ele vê no céu e ele reproduz uma sombra na terra. Paulo fala muito sobre isso, de que as coisas do passado eram sombras das verdadeiras que haviam de ser reveladas. E que foram reveladas no próprio Filho de Deus. Então o Filho de Deus veio para trazer luz a tudo aquilo que eram apenas sombras. Ele veio para trazer a verdadeira revelação da parada. Amém? Amém. Se você não estiver acreditando em mim, chega em casa, leia Hebreus, vai estar lá, falando. E aí Moisés, ele vê então esse tabernáculo e ele reproduz na terra. Só que tinha um problema, porque esse não era o plano final de Deus. Era apenas uma sombra. Era apenas um começo. Não era nem um começo, né? Porque Deus já tinha começado. Mas, enfim. Era apenas uma parte do processo. Teve um momento na Bíblia, gente, que o céu desceu de novo. Só que dessa vez o céu foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo. E ele não pousou em cima do Monte Sinai. O céu desceu mais do que o monte. Ele foi descendo, ele foi descendo, ele foi descendo, e ele pousou dentro da barriga de Maria. E em João vai falar que o Filho, João 1, vai falar que Jesus, ele habitou no meio da humanidade. E a palavra ali é, ele tabernaculou no meio da humanidade. Por que que dessa vez o céu não desceu em cima do monte? Porque dessa vez Deus não queria apenas chamar Moisés. Dessa vez Deus queria chamar todo o seu povo. Aqueles que ele chamou de propriedade peculiar, de nação santa, sacerdócio real. E ele, a própria luz, veio e habitou entre os homens. E ele era a luz dos homens, e a luz dos homens é a vida dos homens. Lá em João 1 vai falar sobre isso. Não dá tempo da gente ler, eu queria, não dá tempo. Mas vocês, eu creio que vocês são amantes da palavra, vocês sabem, e se por um acaso você não sabe, chega em casa, leia João 1. Vai falar lá. E depois, no versículo 14, vai falar que ele habitou no meio dos homens. E mais à frente vai falar bem assim, porque Moisés veio para trazer a lei, mas o Filho veio para trazer a graça, a revelação verdadeira, o cumprimento do desejo do Pai estava no Filho. Não apenas para chamar Moisés para ver a sua glória, mas para todo o seu povo. E é triste porque em João ainda ele fala, e Jesus veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. E aí o que Jesus faz? Ele escolhe 12. Amém? Quem está comigo? Ele escolhe 12. E aí, antes da crucificação, ele fala bem assim, a minha glória vos dou. Nossa. Meu Deus. Uau. E aí nós sabemos que Judas se perde. E aí ele tem a oração sacerdotal dele. E aí ele fala até que sejamos um. E tudo mais. Mas qual que é o ponto aqui?
é que o desejo de Deus, gente, sempre foi estar entre o seu povo. Mais do que isso, sempre foi que o seu povo estivesse entre ele. Não à toa, em Apocalipse, lá na consumação dos tempos, lá no versículo 21, João vai contemplando aquilo que irá acontecer. O que ele ouve, ou ele menciona, ele ouve. Ele ouve, eis o tabernáculo de Deus entre os homens na terra. Então, nós sabemos que lá no cumprimento, após a volta de Jesus, esse tabernáculo celestial que Moisés viu e reproduziu uma sombra, ele mesmo virá e habitará no meio do seu povo. Esse é o cumprimento da palavra. Amém? Quem está comigo? Amém. Pois é. Só que tem um porém. Tem um porém que Deus, ele chama, mas para que sejamos escolhidos, nós temos que nos preparar. Eu acredito que Moisés foi o que viu a glória de Deus, porque Moisés foi aquele que buscou isso. No Antigo Testamento inteiro, nós vemos homens tendo vislumbres gloriosos de Deus, mesmo que Jesus ainda não tivesse morrido na cruz. Profeticamente já havia sido profetizado, mas fisicamente. E eu acredito que, da mesma forma que o povo disse bem assim, Moisés, vá você e fale com o povo. Vai você e fale com Deus. Mas o que o povo fala? Não fale Deus conosco. Nossa, isso é muito triste. Sabe por quê? Glória a Deus pela vida de Moisés. Mas eu não quero que Moisés vá no meu lugar. Eu quero ir. E mais do que eu querer ir, eu não quero ir sozinho. Eu quero ir junto com vocês. Porque ele não fez um sacerdote. Ele fez uma nação de sacerdotes. Amém? Talvez a última passagem que eu vou ler, para a gente ganhar tempo, tá? Abram comigo lá em Mateus 22. Por muitas vezes, em toda a Bíblia, o céu ou a presença de Jesus, estarmos com Jesus, é sempre ilustrado, e não é apenas uma ilustração, é algo real, mas é sempre mencionado que nós estaríamos numa mesa. O céu, a presença de Jesus, sempre fala bem sobre um banquete. Em Isaías 25, se eu não me engano, vai falar que no céu existe uma mesa, um banquete preparado para nós. Nossa, não à toa, quando Jesus veio à Terra, ele gostava desse negócio de mesa. Ele gostava desse negócio de sentar com os outros para comer. Ele comeu com fariseu, ele comeu com cobrador de impostos, ele comeu com os discípulos.
Jesus gosta desse negócio de mesa, de chamar os seus para ceiar com Ele. Não à toa, uma das últimas atitudes de Jesus antes de morrer foi preparar uma grande ceia. E aí ele fala ainda com os seus discípulos, nossa, eu estava... Como é que é a palavra? Eu estava com grande expectativa por esse momento. Jesus tem uma grande expectativa de que sentemos com Ele na mesa, de que ceiamos com Ele. Nossa, gente, isso é muito maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Eu não sei se isso... mas isso... em mim... Uau, eu quero sentar à mesa com Jesus. Quantos mais querem? E aí aqui no 22, em Mateus 22, ele vai falar sobre uma parábola e sobre um senhor que preparou uma festa de casamento para o seu filho. E aí lá, 22. De novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Olha que lindo. Eis o tabernáculo, a cidade santa, a noiva de Deus. E a noiva clama: vem. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou os servos para chamar, mas estes não quiseram vir. Olha que interessante. O 4. Enviou ainda outros servos dizendo, digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais de engorda já foram abatidos. Tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros agarraram os servos, maltrataram e mataram. Que eu gostaria de me atentar aqui. No primeiro momento ele fala bem assim, Deus enviou os seus servos, o rei, né? Enviou os seus servos, chamou as pessoas e aí eles não quiseram vir. E aí Deus envia de novo. E aí, só que esses servos agora têm algo diferente quando esses novos servos vão. Quando esses novos servos vão, eles dizem, já está tudo pronto, é só vir. E eles foram maltratados. Deus chamou o povo por meio dos seus profetas. E muitos rejeitaram. E aí, Deus chama de novo, começando por João Batista. E depois, pelos seus discípulos. Quantos estão entendendo? E aí ele manda chamar de novo. Só que quando os discípulos vão, já está tudo pronto. Por que já está tudo pronto quando os discípulos vão? Porque Jesus já tinha consumado a cruz. Amém? E agora já está tudo preparado. O filho já foi morto, já ressuscitou. O banquete está pronto. Venham. Mas aí o que acontece com esses servos? São maltratados. E muitos foram até mortos. Quantos estão entendendo? Então Deus chama num primeiro momento. E Deus chama novamente por meio dos seus discípulos. Mas não apenas isso. Os discípulos chamam e fazem novos discípulos, que chamam e fazem novos discípulos, que chamam e fazem novos discípulos, até que chega na gente. E nos chamou e nos tornamos discípulos. E aí o que nós temos que fazer agora?
continuar chamando. Porque está pronto. O filho já foi dado. Ele está esperando. Ele está esperando. Amém? Então vamos lá, vamos continuar. O rei ficou furioso e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. E aí ele continua enviando. Ele continua enviando. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos. Convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Igreja, vão, convidem todos aqueles que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. E é interessante porque ele fala que convidou tanto os maus quanto os bons. Isso daqui, para a mentalidade judaica da época, poderia se referir a convidou tanto judeus quanto gentios. Porque em Jesus todos são um. Então vão, chamem. 11. Mas, quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são. Deus chamou Moisés da nuvem. Jesus chamou os seus discípulos. Os discípulos de Jesus continuaram chamando novos discípulos. Muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Por quê? Porque para você ser escolhido, você precisa se preparar para o banquete. Você precisa estar com a roupa adequada. Você não pode querer entrar da forma como você quiser. O que nós mais vemos hoje em dia são pessoas: não, eu sigo a Jesus, amém, mas vivem suas vidas das formas como elas bem querem. A gente precisa estar com as vestes certas. A gente canta: eu já coloquei as minhas vestes brancas. Precisamos estar preparados. Precisamos estar santos para sermos escolhidos de Deus. Porque chamar, Ele já chamou e Ele continua chamando. E qual que é a nossa função agora? Continuar chamando. Vão. Existe um acesso ao trono da graça. Harry, mas só Moisés conseguiu adentrar o trono lá no dia de Êxodo 19. Lá em Hebreus. Vai falar que esse tabernáculo terreno, ele era a sombra do verdadeiro. O verdadeiro tabernáculo é o celestial. Só que nós, humanos, homens caídos, não poderíamos adentrar esse tabernáculo celestial, esse lugar da glória de Deus, esse trono glorioso e majestoso. Nós não poderíamos. Então o que ele fez? A virgem teve um filho. E esse filho foi santo, puro e irrepreensível na terra. E se ofereceu como o Cordeiro Santo. E a partir do momento em que o Cordeiro Santo, da expiação dos pecados, morreu na cruz e ressuscitou, ele abriu o caminho direto até o trono da graça. Jesus, por meio do seu corpo, abriu o caminho para que nós, nele, nos acheguemos
a este lugar glorioso onde Deus está, até que esse lugar venha até nós e consume de uma vez por todas aquilo que consuma de uma vez por todas e acabe de uma vez por todas com esse vazio que a humanidade ficou sem Deus. Então, no passado, Deus chamou Moisés e Moisés entrou. Mas agora, Deus chama a sua igreja. Subam. Subam o monte. Subam o monte. Mas Ele não chama um discípulo. Ele chama a igreja. E nós sabemos que a igreja é um coletivo. Então, Ele chama uma nação. Suba. Suba até a mim. Até que eu venha até vocês. Sabe, esses dias atrás eu estava numa casa de oração e uma pessoa, nem sei quem é aquela pessoa, mas muito preciosa aquele irmão, muito precioso aquele irmão. E ele falou, cara, eu acredito que quando Deus ele envia o Espírito para a terra, o Espírito ele vem cumprir o seu papel. Mas, a todo momento, o que o Espírito quer? É voltar para lá. E aí, qual que é o desejo do Espírito, então? Trazer para cá. E aí, o que o Espírito faz? Ele clama, vem. Mas nós sabemos que a igreja, ela só é a igreja porque o Espírito está dentro dela. E a partir do momento em que o Espírito que clama, vem, habita dentro da igreja, a igreja clama, vem. E aí lá em Apocalipse diz, e o Espírito e a noiva dizem, nós queremos o Senhor, nós queremos participar do banquete, nós queremos participar da mesa, então vem, vem. E enquanto isso não acontece, o que nós fazemos então? Vão, convidem, chamem. Eu não sei se todos que estão aqui já fazem parte de alguma igreja, já conheceram a Jesus, ou entregou a sua vida a Ele. Mas se por um acaso existe alguém aqui, ou então você, sei lá, se desviou. Se você está aqui nessa noite, eu queria dizer, cara, existe um chamado do Senhor para você. Vem participar do banquete. O banquete do Senhor é a coisa mais prazerosa que você pode experimentar na sua vida. O sexo não substitui o banquete do Senhor. As drogas não substituem o banquete do Senhor. A fama não substitui o banquete do Senhor. O dinheiro não substitui o banquete do Senhor. Nada substitui. E se você não entender essa verdade, você vai ficar eternamente procurando o vinho santo de Deus. E você vai encontrar e vai se embriagar com os errados. E nunca vai ser completo e satisfeito. Porque apenas na mesa de Deus é que nós somos satisfeitos. Sabe por quê? Porque na mesa de Deus nós nos alimentamos do próprio Jesus. Na última ceia ele fala, este é o pão. E esse pão é o meu corpo e eu vos dou. Este é o vinho, este é o meu sangue e eu vos dou. Comam e bebam. Quando Jesus multiplica os pães, ele termina a multiplicação falando bem assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o verdadeiro maná de Deus. Quando Jesus encontra aquela mulher samaritana no poço, ele fala, se você beber de mim, nunca mais terá sede. Você será satisfeita por completo. Você está procurando satisfação nesses homens que não são seu marido, mas eu sou a sua satisfação genuína. Venham, mas para que nós não cheguemos até lá, não sei. Precisamos estar prontos, preparados, puros, santos, irrepreensíveis, sem mancha,
sem mácula, porque não há nada melhor do que estar diante de Deus e ceiar com Jesus. Jesus não te escolheu apenas para cumprir uma missão, também para cumprir uma missão. Aqueles servos, eles estavam cumprindo uma missão, mas aqueles servos também participariam do banquete. Jesus te escolheu, acima de tudo, para ceiar com Ele, para subir o monte e ver aquilo que Moisés viu, talvez ver até mesmo uma glória maior do que Moisés viu em Êxodo 19. Feche os seus olhos neste momento. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor veio até a sepultura e chamou Jesus da morte, chame-nos. Espírito Santo de Deus, caia sobre nós. E, Senhor, aonde houver morte, chama, Deus, para a Tua maravilhosa luz. Espírito Santo de Deus, atrai, Senhor, com linhas de amor os Teus filhos. Assim como o Senhor chamou Jesus da morte, chama-nos, Deus. Espírito de Deus, assim como o Senhor soprou no jardim sobre Adão e deu vida, sopra em nós. Assim como o Senhor soprou no vale de ossos secos a vida, sopra em nós. Assim como o Senhor soprou em Atos 2, num vento impetuoso sobre a sua igreja e deu vida à sua igreja, sopra em nós, nos dê vida, traga-nos para perto de Ti, chame-nos Jesus, nos dê vestes santas, nos dê vestes puras, Senhor. Faça de nós uma noiva, uma igreja preparada e adornada para Ti, Senhor. Não segundo as nossas vontades, mas como o Senhor deseja, Pai. Chama-nos, Deus. Chame-nos até, Senhor, que estejamos, Deus, na posição de escolhidos. E possamos participar do Teu banquete e comer de Ti, que é o pão vivo, e beber de Ti, que é a água viva, Senhor. Ó Deus, enquanto, Senhor, estamos nos preparando para que o tabernáculo venha, Senhor, envia-nos, Deus. Envia-nos, Senhor, em o nome de Jesus. A mesa ainda está vazia. Ainda tem lugar na mesa, Jesus. Ainda tem lugar sobrando. Ainda tem lugar sobrando, Jesus. Envia-nos, Deus. Xeramacim, cantarabacê.